Ai meu Deus, o concurso está chegando e tem muita coisa ainda para estudar. Por onde é que eu começo? Calma, se você está nessa situação, acompanhe essa aula, que hoje nós vamos ver tudo que cai na banca da OCP sobre frações, de uma forma rápida, simples e eficaz. Vem comigo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Hoje nós vamos estudar sobre frações, então, analisando aí a banca da OCP, peguei alguns padrões de exercícios que caem nas provas, tá bom? E trouxe aqui para vocês com dicas especiais. Então vou falar aqui um pouquinho no quadro, o que é que você tem que saber, né? Você não pode ficar sem saber isso. Isso vai lhe ajudar bastante e aí você vai ver que na hora dos exercícios a gente vai fazer com uma rapidez e com uma facilidade muito grande, tá bom? Ó, qual é a primeira coisa que você tem que saber sobre fração? Em geral, aparecem coisas desse tipo. 2/5 de 200. Quanto é que vale isso? Então, primeira coisa que você tem que guardar aí é que sempre que aparecer essa preposição de, você vai trocar isso aqui por uma multiplicação, tá bom? De, da, né? Bem, apareceu isso aí, isso é uma multiplicação. Então, 2/5 de 200 é a mesma coisa que 2/5 vezes 200. Tá bom? E aí você faz a conta, né, do jeito que você achar melhor. 2 vezes 200 dá 400, dividido por 5. Né? Isso aqui dá 40 dividido por 5 dá 8, vem o zero para cá. Tá? Bem, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o DI. Né? Então, sempre que tiver um DI, você vai trocar por um produto. Uma outra coisa que é fundamental, vocês não vão perder tempo nos exercícios, se você prestar atenção nisso que eu vou falar para você agora, tá bom? Então fica bem atento aí. Ó, João trabalhou 8 horas e recebeu 2/5 de sua diária, que é de R$ 200. Se João desistir de trabalhar, quanto ele deixará de receber? Então veja, aqui o exercício ele pede não o quanto o João já recebeu, que no caso é 2/5 de 200, que a gente até já fez aqui, né? Deu R$ 80. Ele quer saber quanto é que falta João receber. Aí você vai dizer assim, ah professor, mas eu já sei quanto é 2/5 de 80, basta eu chegar aqui e pegar 200 menos 80, vai dar 120. Beleza, esse caminho está certo? Está certo. Mas observe que aqui você fez duas contas. Né? Você primeiro fez 2/5 de 200, que achou 80, e depois você fez uma subtração. Isso aqui que eu vou falar para você vai fazer você economizar nos cálculos. E aí o que é que isso vai implicar para você? Vai implicar justamente que você vai resolver os exercícios em menos tempo. E aí vai sobrar mais tempo para você fazer aí sua prova específica com bastante calma, tá bom? Então, ó, vê bem. Quando você pega uma situação dessa que você está querendo complementar, você observa sempre o seguinte: quem é o denominador? O denominador é 5 nesse caso. Então, o denominador ele me diz o todo. Em quantos pedaços eu dividi o salário? Então, o todo é 5 sobre 5. E ele já recebeu, ó, 2/5. Então, quanto é que falta João receber? 3/5. 3/5 de quanto, professor? De 200. Aí você diz, não, professor, mas eu também estou fazendo uma conta aqui. Mas você vai ver nos outros exercícios que eu vou fazer na aula de hoje, que se você faz isso aqui, você vai economizar, nossa, muito tempo, tá certo? Então, ó, primeiro faz essa subtração, porque eu quero saber o complementar, né? Quanto é que ele deixou de receber? Então, ele deixou de receber 3/5 de 200. Então, aí basta a gente fazer a conta, ó. 3/5 vezes 200, né? Uma vez que o DI, ele vira um produto. E aí você, de novo, faz a conta como você achar melhor. Pronto, eu posso dividir aqui, ó, 200 dividido por 5, né? A gente já vê é 40. Então, isso aqui dá 3 vezes
40, que dá igual a 120. Então, nesse caso aqui, ele deixou de receber 120 reais. Mas gravou o que eu falei? Como é que eu sei a fração total, professor? Eu olho o denominador. Ó. Denominador do que foi dado. Feito isso, o total sempre é 5 sobre 5 ou 4 sobre 4, né? De modo que quando eu divido isso aqui dá 1, né? Que é o todo. E aí, para eu saber sempre o complementar, eu vou subtrair o que eu já tenho, o todo pelo que eu já tenho. Tá certo? Então, grave essas duas dicas que eu falei aqui para você e vamos aqui para mais exercícios que vocês vão ver como a gente vai resolver com muita facilidade. Então, se você está curtindo aqui o assunto que a gente está fazendo, né, já queria pedir seu apoio, que você possa aí curtir o vídeo, se inscrever também no nosso canal e lembrando que tem o grupo aí do Telegram. É uma oportunidade. Ah, professor, estou com dúvida em outro assunto, você pode fazer? Coloca lá no nosso grupo do Telegram ou então coloca aí também nos comentários do vídeo, que eu vou estar sempre atento para produzir aí material de qualidade para vocês. Tá bom? Então, vamos aqui para os exercícios. Então, pessoal, o primeiro exercício aqui, 2 colaboradores foram convocados para conferir o lançamento de notas fiscais arquivadas em 80 caixas e guardadas em um arquivo morto no setor de compras. Ao final da conferência, verificou-se que o primeiro colaborador conferiu 3/5 do total de caixas e o seguinte conferiu o restante das caixas. Dessa forma, o número de caixas conferidas pelo segundo colaborador é. Então, primeiro ponto aqui, pessoal, é que a gente está querendo, na verdade, o complementar dessa fração. Né? É um exercício que ele pede as caixas restantes, ou seja, ele quer saber o complementar. Então, lembra, como eu falei inicialmente, né? O todo, quem é o todo? A fração, o denominador é 5, então o todo é 5 sobre 5. Se o camarada já fez 3/5, quanto é que sobrou para o segundo conferista? Conserva o denominador, né, e subtrai os numeradores. 5 menos 3, 2. Então, o segundo ele fez 2/5 de 80, que é o total, né? Porque ele falou aqui, ó, conferiu o restante das caixas. Então, ele ficou com 2/5 de 80. E aí, como eu já falei para vocês, né? Esse dia aqui, ele vai virar uma multiplicação. Então, na verdade, a gente só quer isso, ó, 2/5 vezes 80, tá? Então, isso aqui vai dar igual multiplicação de fração, né? A gente, quando é um número inteiro, ele é a mesma coisa que está dividido por 1. Então, a gente multiplica numerador por numerador. 2 vezes 80, 160. 5 vezes 1, 5. Pronto. E agora a gente faz essa divisão aqui, né? 160 dividido por 5. Bem, 16 por 5 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. Subtrai, sobra 1. Desce o 0. Dá 2. Né? 2 vezes 5, 10. E aqui o resto 0. Então, a resposta é correta. 32 caixas. Item B. Tá vendo, pessoal? Como é bastante simples. Então, só aquilo que eu falei, ó. Falou de é uma multiplicação. Tá bom? E sempre que eu for pegar o complementar, eu vou me basear de acordo com o denominador da fração. Ele que vai me dizer quem é a fração total. E aí, quando a gente quer o complementar, basta a gente subtrair do que já foi feito, tá bom? E aí a gente obtém. Vamos fazer uma outra questão aqui bem parecida para vocês fixarem melhor. Então, pessoal, outra questão aqui semelhante à anterior. João adubou uma fração de 17 sobre 20 de sua horta que possui 300 metros quadrados de área. Qual a área da horta que falta ser adubada? Então, novamente, a gente quer apenas o complementar. O total ó, é 20 sobre 20, né? E ele já fez 17 sobre 20. Então, quanto é que falta ele fazer? Conserva o denominador, né? E subtrai. 20 menos 17, 3. Então, o que a gente quer saber é quanto é 3 sobre 20 de 300. Novamente, ó, o de vira uma multiplicação. Então, na verdade, o que a gente quer saber é 3 sobre 20 vezes 300. Tá? Um detalhe para simplificar a sua conta, ó, já eu posso simplificar esse número daqui com o que está aqui.
tá? Quando eu estou com a multiplicação. Então, eu vou simplificar esse 0 com esse 0. Posso dividir, ó, 30 por 2 antes de fazer a multiplicação, que dá 15, né? Então, aqui fica 15 e aqui dá 1, né? Porque 30 dividido por 2 dá 15 e 2 dividido por 2 dá 1. Então, na verdade, a gente ficou só com 3 vezes 15, que é 45. Tá vendo? Então, item certo, item D. Tá bom? Então, só fazer com bastante calma, ler direitinho se você quer exatamente, diretamente a fração, ou se você quer o complementar da fração. Tá certo? Só um parênteses, né? Ó, se ele tivesse perguntado aqui para vocês, qual a quantidade que João adubou? Né? Qual, em vez de ser a que falta adubada, se ele perguntasse qual a quantidade que João adubou? Bem, João adubou 17 sobre 20. Então, você só ia fazer 17 sobre 20 vezes 300. Tá bom? Então, observe que é bem simples. Então, esse é o nível das questões que caem na OCP. Se você está entendendo isso aqui, então fica tranquilo que tem muitas provas que caem questões desse nível aqui. Tá bom? Agora eu vou fazer um outro tipo de questão. Essas duas questões aqui já são suficientes para vocês terem entendido esse tipo de questão. Então, se cair aí na sua prova, tenho certeza que você agora vai acertar. Tá bom? Então, vamos agora para um outro tipo de exercício. Esse tipo de questão agora, pessoal, ele é um passo um pouquinho adiante do que a gente fez nas duas questões anteriormente. Porque, além da parte da fração, ele pede um algo a mais. Tá bom? Então, vamos prestar atenção. Um recipiente com capacidade para 450 ml de líquido estava cheio e foi esvaziado para 2/5 de sua capacidade. O líquido que restou no recipiente foi distribuído igualmente. Agora vamos parar aqui. Né? Então, primeiro, ó, o líquido que restou foi 2/5, né? Ó, presta atenção, tá? Para não se confundir. Foi distribuído igualmente em recipientes menores, com capacidade de 10 ml cada um. Então, quantos recipientes menores foram utilizados? Bem, para a gente saber isso, a gente tem que saber a quantidade de líquido que sobrou. Né? Então, por isso que eu chamei a atenção no meio da leitura, porque a gente não vai calcular o complementar. Ó, observe que aqui ele já deu a fração do que ficou. Certo? Ó, estava cheio e foi esvaziado para 2/5 de sua capacidade. Bem, a capacidade é 425 ml. Então, o que a gente quer saber aqui é 2/5 de 425 ml. Tá bom? Claro que eu estou escrevendo aqui, na hora da sua prova você não vai, você já vai para a ação. Né? Você já sabe que é de e que o de é vezes. Né? Então, você já vai pegar e fazer 2/5 vezes 425. Né? Então, você faz essa conta aqui, você pode multiplicar, depois dividir. Né? Então, 425 vezes 2, isso aqui vai dar 0, vem 1, 2 vezes 4. 2 vezes 2, 4 e 1, 5, 2 vezes 4, 8, dividido por 5. Então, quando a gente fizer, vamos fazer a continha aqui, ó, faz a divisão, dividido por 5, separa o 8, dá 1, vem 5 para cá, 8 menos 5, 3, baixa o 5, 35, dividido por 5 dá 7, dá 0. E esse 0 que sobra, a gente traz para cá. Né? Então, 170 ml foi o que sobrou lá no recipiente. Né? Mas aí ele quer dividir em recipientes menores com capacidade de 10 ml. Então já está dizendo, ele quer dividir essa quantidade em recipientes de 10 ml. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer 170 dividido por 10. Tá? Pronto, simplifica aqui. Ou seja, isso aqui vai me dar 17 recipientes. Item C. Tá bom? Tá claro para vocês? Qualquer dúvida, pessoal, pode deixar aí nos comentários que eu tenho o maior prazer. E também lembrando que aí na descrição tem o link do nosso grupo do Telegram. Então, é uma oportunidade de você tirar sua dúvida, né, diretamente comigo. Né? Quem já está lá no grupo sabe que sempre que me perguntam alguma coisa, à medida o mais rápido possível, eu respondo, tá bom?
Então vamos aqui para o quarto exercício dessa aula. A gente tem, ó, João comprou uma casa, dando de entrada 1/3 do valor total pedido, certo? O restante parcelou em 48 vezes sem juros. Sabendo que o valor de cada parcela é R$ 6.250, então, qual é o valor que João deu de entrada nessa casa? Tá? Então, digamos que a gente não sabe o valor da casa, né? A gente vai chamar de X, tá? Então, X vai ser o valor da casa. E aí a gente quer saber qual é o valor da entrada. Então, a entrada, João deu foi quanto? Foi 1/3 do valor total. Então, o que a gente quer saber é quanto é que vale 1/3 de X. Bem, a gente já viu que isso aqui é a mesma coisa que 1/3 vezes X. Beleza, professor, mas e como é que a gente vai achar esse valor total? Bem, a gente vai achar com o restante da informação, né? Ele disse que o valor restante foi parcelado em 48 vezes sem juros de 6.250. Mas o que eu quero que vocês, né, me digam aqui agora, quem é a fração restante? Quanto é que ele vai parcelar com relação à fração? Bem, se ele deu de entrada 1/3, quanto é que falta para chegar em 3/3, né, que é o total? Ó, o total, no caso, é 3/3, né? Lembra que eu sempre olho o denominador. A entrada foi 1/3, então as parcelas que ele ficou para pagar correspondem a 2/3 do total. Com isso, a gente tem o seguinte, ó, que 2/3 vezes x é igual a quanto? A 48, que foram o número de parcelas, vezes 6.250, que foi o valor de cada parcela. Tá bom? Pronto. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Ó. Quando eu tenho um termo multiplicando x e é uma fração, o que é que acontece? Esse termo aqui ele passa multiplicando e o que está no numerador passa dividindo. Tá certo? Então, o que a gente fica é que x é igual a 48 vezes 6.250 vezes 3, dividido por 2. Daí, assim, você pode efetuar esse cálculo aqui, achar o valor de x e vir fazer esse aqui. Ou simplesmente, você já pode, ó, querer achar o valor que a gente quer. A gente quer saber 1/3 de x. Então, quanto é 1/3 de x? Bem, eu vou chegar aqui e vou multiplicar 1/3 ó, em ambos os lados. Então, 1/3 vezes x é a mesma coisa que 1/3 vezes 48 vezes 6.250 vezes 3 dividido por 2. Por que, professor, você fez assim? Porque eu vou economizar cálculo. Esse 3 aqui eu vou simplificar com esse 3 que está aqui. E aí eu também posso simplificar 48 por 2. Eu posso fazer essa divisão. Então, 48 por 2 vai dar 24. Então, de fato, eu preciso saber quanto é 6.250 vezes 24. Então, vamos fazer esse cálculo aqui, né? 6.250 vezes 24. Então, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10, vai 1. 4 vezes 6, 24. Com 1, 25. Agora, o outro termo, né? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. E 2 vezes 6, 12. Então, fazendo aqui essa soma, a gente fica com 0, 0, 0, 5 mais 5, 10, vai 1. 4 mais 1, 5. Então, a gente achou R$ 1.500. Foi o valor da entrada. Item B, o item correto. Tá bom? Então, era isso aí. Observe que é só ler com calma que tudo, né, a gente consegue resolver apenas com essa informação. Que quando eu falo esse dia aqui, ó, isso aqui se transforma num produto. Então, pessoal, ó, esse é o último exercício da nossa aula de hoje. Fica bem atento, porque nele tem uma dica bem legal para você prestar atenção e economizar bastante tempo na hora da sua prova. Veja bem, ó, um grupo com 360 pessoas disputava um campeonato. Sabe-se que na primeira fase foram eliminados 2/3 do total de competidores. Na segunda fase,
foram eliminados 3/4 dos remanescentes. Após a terceira fase, apenas 1/10 dos que ainda disputavam passaram de fase. Assim, após a terceira fase, ainda restam. Então veja, o exercício ele quer saber quantos foram que sobraram. Entretanto, durante as etapas, ele foi dando os dados de quantos foram eliminados. Então, para a gente economizar tempo aqui, só é a gente se atentar a isso e pegando sempre os complementares. Vejam, na primeira fase, o que aconteceu? 2/3 foram eliminados. Então, quanto é que sobraram? Bem, professor, sobraram. Se 2/3 foram eliminados, então é porque sobraram 1/3, né? Lembra que sempre eu tenho que somar o numerador para dar o denominador, né? Ou então você pega o total, né, que é 3/3, subtrai aqui e você vê quantos ficaram, porque é isso que a gente está interessado. Quantos continuaram na competição? Então, 1/3, tá? Aí vamos lendo. Então, isso aqui, são os que passaram para a segunda etapa. Esses aqui estão na segunda fase, tá? Esses aqui estão na segunda fase. Essa quantidade aqui. Professor, por que você não divide? Bem, você pode dividir e já fazer a conta, mas observe como você fazendo dessa maneira que eu vou fazer aqui, você praticamente não vai fazer conta. E aí é isso que é a ideia, né? Lá das bancas. Às vezes ele bota questão para você. Tem aquela pessoa que vai fazer todos os cálculos, vai perder mais tempo, e tem aquelas pessoas que vão ter essa ideia que eu estou passando aqui para vocês e vai fazer de uma forma mais rápida, tá bom? Aí observa. Na segunda fase, foram eliminados 3/4 dos remanescentes. Lembra, os remanescentes são esses. Foram eliminados, quantos foram eliminados, professor? 3/4 foram eliminados. Então, quantos sobraram? Me responde aí. Sobraram 1/4, né? Porque sempre é a soma, tem que dar o denominador. Então, veja, quem foram os que passaram para a terceira fase? Bem, eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por 1/4. Tá certo? Por quê, professor? Porque esses aqui foram os que sobraram da primeira fase. Não é porque eu não fiz a conta que eu não sei. Sei, é esse produto aqui, 360 vezes 1/3. Tá bom? E aí, desses aqui, passaram para a terceira fase 1/4. Aí agora, cuidado, porque aí ele faz uma mudança na sequência que ele vinha fazendo. Ele sempre vinha dando dados de quem tinha sido eliminado. Já no final do exercício, ele mudou. Olha só o que ele fala. Após a terceira fase, apenas 1/10 dos que disputavam passaram de fase. Então, aqui ele já deu a informação que a gente quer, quantos passaram. Bem, esses eram os que vinham na segunda etapa, então os que passaram, 1/10. Tá? Então, quantos sobraram após a terceira fase? Veja que isso aqui simplifica a minha vida. Por quê? Eu corto esse zero com esse zero daqui, né? Eu posso fazer porque isso é um produto. Então, observe que a conta que eu fiquei foi 36 dividido por 3 vezes 4, que é 12. Bem, essa divisão aqui dá 3. Então, item correto, item C. Então, você tem que ler com atenção e ver exatamente a informação que ele está lhe dando, né? Se é uma fração do que você quer ou se o que você quer é o complementar dessa fração. E aí você vai economizar demais tempo, né? Observe que aqui eu praticamente não fiz conta. Então, imagina se eu fosse sair fazendo cada divisão dessa, né? Eu ia perder um tempinho a mais aí na prova, enquanto ia ter um outro concorrente seu que fez dessa maneira que eu fiz aqui, e aí ele vai ter mais tempo lá na hora das específicas, ele vai conseguir fazer isso aqui mais rápido, tá bom? Então, não perde essas dicas aí que são fundamentais. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, né, não deixe de me perguntar. Coloca aí nos comentários ou então lá no nosso grupo do Telegram, que eu terei o maior prazer em lhe ajudar. Tá certo? Se você não quer perder os próximos vídeos, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Assim você vai saber quando eu postar o próximo vídeo. Tá bom? Então,
Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.